aí, gente, começando aqui mais um FEADcast. Estamos aqui hoje junto com o nosso pastor Rui Caetano, vai fazer uma participação aqui com a gente. Estou com o meu pastor Matheus, com o Fabião também, que fez muito sucesso, o pessoal gostou muito dele aqui no outro podcast. A gente está aqui para dar início a mais um FEADcast. O tema de hoje é formas do mover do Espírito Santo. A gente decidiu esse tema e a gente quer trocar um pouco de ideia. E aqui, já para a gente não se estender, eu quero passar a palavra para o pastor Rui Caetano. Ele vai se apresentar um pouco, falar um pouco do ministério, da trajetória dele. Meu nome é Rui Caetano, eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sou especialista, pós-graduado em teologia e aconselhamento. Também tenho uma licenciatura em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tenho uma pós-graduação também em filosofia e sociologia pela Faculdade Faveni. Uma pós-graduação em didática do ensino superior. No momento estou concluindo uma licenciatura em história e também estou no mestrado em ciências da religião. Sou currículo extenso, hein? Eu sou pastor há 26 anos. Trabalho no IETESP, que é Instituto de Educação Teológica no Estado de São Paulo. Eu leciono lá desde 2010 e, no momento, eu sou coordenador e professor da Faculdade de Educação Paulistana. Sou coordenador do curso de teologia lá. E fico feliz pelo convite de vocês, Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: vamos, senhores, coloquem-me contra a parede. Então, isso não quer dizer que eu tenho todas as respostas, mas naquilo que a gente puder responder, eu estou aqui à disposição. Muito bom. Bacana, um currículo extenso, tem propriedade para falar. Nossa responsabilidade. Por isso que ele já falou, pode me colocar contra a parede, porque ele tem propriedade para falar. E aí a gente, para começar o assunto aqui, falando como formas do mover do Espírito Santo, queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é o Espírito Santo. Se o pastor quiser começar já comentando o que é o Espírito Santo, para a gente, o pessoal que está assistindo também, que não conhece, que não tem a familiaridade, a gente vai falar um pouquinho. Tá, o Espírito Santo, ele é considerado a terceira pessoa da Trindade, Dentro da teologia tem uma disciplina própria só para estudar o Espírito Santo, que é chamada de pneumatologia. Você estuda ser Espírito Santo. É importante entender, e é meio difícil das pessoas compreenderem isso, a ideia de trindade, porque é 3 deuses e uma única pessoa. Como assim? 3 deuses. Na verdade, são 3 pessoas distintas, mas que se tornam um só Deus porque eles trabalham em concordância. A gente costuma usar o exemplo, por exemplo, de um trevo de 3 folhas. O trevo é um só, mas tem 3 lados. Tem o triângulo, tem 3 lados, mas o triângulo é um só. Então, dentro dessa trindade tem a pessoa do Espírito Santo, que é um ser, e ele é uma pessoa distinta. A prova disso é que a Bíblia diz que todo pecado cometido contra Deus, ele é perdoado, mas a blasfêmia cometida contra o Espírito Santo de Deus, ela não tem perdão, o que prova que é pessoa distinta do Pai. A função dele, se nós formos falar aqui, vai faltar tempo, então eu não vou entrar nesse assunto agora, vou deixar vocês perguntarem, porque aí, senão eu vou ficar falando do Espírito Santo aqui. Mas resumindo, é considerada a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa distinta do Pai, e há inúmeros nomes. É chamado de Consolador, é chamado de Espírito da Verdade, é chamado de... ele é comparado com a água, ele é comparado com a pomba, ele é comparado com óleo, ele é comparado com roupa, ele é comparado com azeite, ele é comparado com rio. Então há muitos símbolos do Espírito Santo de Deus, mas ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. De uma forma bem resumida, é isso. Sim, muito bom, muito bacana. A gente levantou esse tema, colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. A gente achou até um tema que seria um tema um pouco difícil do pessoal entender, e o pessoal mandou bastante pergunta. Eu tô aqui com bastante pergunta mesmo. Com bastante perguntas. Aí, se o nosso pastor já quiser
trazer alguma, porque como são muitos, vamos aproveitar aqui o pastor pra gente tirar a dúvida da galera aí, do pessoal que tá assistindo, que se interessou bastante pelo tema. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da Bruna Silva. Ela perguntou: como reconquistar o Espírito Santo quando o entristecemos? Tá. Já antes de mais nada, pastor Mateus, eu queria dizer para vocês que quando eu tento explicar teologia ou Bíblia, é meio fora da caixinha. Então, sim. Quando eu falo que é fora da caixinha é porque há algumas formas da gente interpretar a Bíblia. Tem pessoas que interpretam a Bíblia à luz daquilo que eles aprenderam na igreja. Então, para você poder entender, não estou fugindo do assunto, mas você vai entender. Por exemplo, o que é interpretar a Bíblia à luz da igreja? Quando eu digo que uma pessoa ela só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas, eu estou lendo a partir da doutrina da minha igreja. E eu não posso ler a Bíblia a partir da doutrina da minha igreja, mas eu preciso ler a minha igreja a partir da Bíblia. O movimento é diferente. Sim. Então tem muitas pessoas que querem ler a Bíblia a partir do movimento da Rua Azusa, que dizia que batismo com o Espírito Santo era falar em línguas, era colocar as mãos, a pessoa receber o Espírito Santo, era expulsar demônios, era cura divina. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai encontrar, por exemplo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o texto, capítulo 12 de 1 Coríntios, está falando sobre a unidade do corpo, dizendo que o corpo ele tem vários membros, né? Dizendo que o corpo não é formado só de nariz, só de boca, só de olho. E logo abaixo, o texto ele vai dizer o seguinte: são todos apóstolos? São todos profetas? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Então o texto vai mostrar, porque quando o texto está usando o exemplo do corpo ali, ele está usando para se referir aos dons, mostrando que nem todo mundo vai ter os mesmos dons. E em 1 Coríntios 12 mostra que variedade de língua é um dom. Então quando eu quero que todo mundo na igreja fale em língua, isso é antibíblico. Verdade. Isso é antibíblico porque se há um corpo e no corpo cada um tem sua função, cada um tem sua função, cada um tem o seu dom. Se há um corpo, por exemplo, eu volto à pergunta, né? São todos profetas? Têm todos dons de curar? Falam todas diversas línguas? Um corpo não é formado só por nariz, só por olho. Sim. Então, se eu quiser que todo mundo fale em língua, eu estou acabando com a ideia de corpo. Seria como se fosse o pé ter a função da mão, a mesma função que a mão tem a mesma função que o nariz. Exato. E aí, veja só, se a gente for olhar para Jesus, vamos pegar Jesus como exemplo, né? A Bíblia mostra que Jesus ele foi batizado, ele acaba de ser batizado, o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho, ninguém me compraz. Então Jesus ele tinha a presença do Espírito Santo. Capítulo 4 de Lucas, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, Lucas dizendo o seguinte: ele está na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, e ele começa a ler o capítulo 61 de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Então Jesus está dizendo que o Espírito de Deus está sobre ele. Há textos que mostram que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Só que Jesus não falava em línguas. Pois é. Foi o que já estava conversando hoje sobre isso mesmo. Então assim, o que eu quero dizer? Quando eu leio a Bíblia a partir do movimento da Rua Azusa, baseado naquilo, a gente tem uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente. Agora, se eu ler o movimento da Rua Azusa a partir da Bíblia, talvez as coisas mudem. Verdade. Percebe? Sim. Eu vou perceber que não é necessário todo mundo falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo. Porque o que vai mostrar que eu tenho o Espírito de Deus são as virtudes do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, né? Exato. Então, voltando aqui ao que você estava perguntando. Sobre reconquistar o Espírito Santo. A Bruna Silva perguntou para a gente. O que acontece? Na verdade, quando eu quero reconquistar o Espírito de Deus,
Porque me parece, dentro da pergunta dela, que ela está querendo dizer o seguinte: se houve uma blasfêmia... Na verdade, se afastou do Espírito Santo. Porque, na verdade, cometendo algum pecado, algo do tipo, ela querendo reconquistar o Espírito Santo, de certa forma. Então, eu diria para você o seguinte, pastor, que... aí eu vou voltar a dizer, nós vamos sair fora da caixinha. Que é bem ampla a pergunta. A pergunta é bem ampla e às vezes as respostas muito simples, elas não atendem, entendeu? Às vezes a gente tem que dar uma volta. Eu diria que não é eu que tenho que reconquistar o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que me conquista. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um caminho diferente. Eu diria para você o seguinte: o camarada, ele está lá na prostituição, ele está lá nas drogas, ele está no crime, e o Espírito de Deus está o tempo todo correndo atrás dele. O Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós, ele quer habitar em nós. O Espírito de Deus, em momento algum, ele vira as costas para nós. Em momento algum, ele nos deixa largado. Por mais que eu esteja desviado, por mais que eu saia da igreja, o tempo todo ele está tentando me convencer. O tempo todo ele quer eu. O tempo todo ele está querendo me mudar. Ele fala comigo quando eu estou dormindo através de sonhos, ele fala comigo quando alguém senta do meu lado, seja dentro do ônibus, no serviço, ele fala comigo quando eu escuto uma música, quando eu estou na igreja, o tempo todo ele está querendo falar comigo. Então, a grande questão é se eu ouço a voz do Espírito de Deus e me arrependo para que ele possa morar em mim, porque eu não preciso conquistar ele. Percebe? Não é eu que o conquisto. Eu preciso deixar ele me conquistar. Muito bom a resposta. Você entendeu? Eu preciso deixar ele me conquistar, porque ele tenta. O problema é que desde o princípio, Deus ele corre atrás do ser humano e o ser humano foge de Deus. Deus, no jardim do Éden, o Senhor conversava com o homem na viração do dia. Depois que o homem pecou, o homem se escondeu, e de lá para cá Deus o tempo todo está correndo atrás do ser humano, e o ser humano está fugindo de Deus, inclusive o Espírito de Deus, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não diria que eu preciso conquistar o Espírito, né? Eu diria que eu preciso deixar Ele me conquistar, porque Ele quer. Por mais que eu faça, a verdade é essa, por mais que eu faça, por mais que eu lute, por mais que eu me arrependa, eu sou pecador. É verdade. Por mais, por exemplo, a palavra de Deus ela vai dizer lá no livro de Eclesiastes: na verdade, não há homem algum justo que faça o bem e nunca peque. A palavra de Deus ela vai dizer em João, na primeira epístola de João, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Vai dizer em Romanos o seguinte, Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer, esse nem sempre eu faço, mas o mal que eu não quero, essas vezes eu termino fazendo. Então veja, por mais que eu queira mostrar que eu sou santo, que eu ainda sou falho, entende? Então, por mais que eu pense que eu vou conquistar o Espírito de Deus com a minha santidade, eu não vou conquistar. Na verdade, eu preciso deixar Ele me transformar. Na verdade, o mérito não é meu, o mérito não é nosso, né? Porque a gente tem aquela ideia: eu mudei, eu lutei e conquistei o Espírito de Deus. Aí dá aquela impressão de que a honra é nossa, o mérito é nosso. Quando na verdade a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Então eu preciso dar esse espaço, eu preciso ouvi-lo, eu preciso deixar Ele entrar na minha vida, porque Ele quer me ajudar a vencer. Fraqueza todos nós temos. Não adianta, todos nós, não existe um ser humano que não tenha fraqueza, que não seja tendencioso ao pecado. Então, não sei se eu me fiz entender, mas... Sim. Baseado nessa resposta do senhor, tem outra pergunta. Tá. Na teoria eu entendi, legal, a resposta foi muito boa, porém, na prática, como que eu faço para dar esse lugar, inicialmente, por exemplo, indo na igreja, ou sentando para assistir uma pregação? Qual que é o primeiro passo para a gente deixar que o Espírito Santo nos conquiste? Bom, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso primeiro crer
quando o Espírito de Deus ele fala comigo. Só que a Bíblia vai dizer que fé sem obras é morta. Então, uma vez que eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus, ela pode, eu posso ouvi-la de diversas formas. Eu posso ouvir através de uma pregação, eu posso ouvir, como eu disse, a voz de Deus Uma conversa como essa. uma conversa como essa, uma conversa dentro do ônibus. De repente a pessoa que sentou do meu lado é evangélica e começa a conversar comigo, daqui a pouco também evangelizando. No trabalho alguém está falando comigo, dentro de casa assistindo a televisão ou ouvindo o rádio, Deus está falando comigo. Então a questão é, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, como eu disse, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu ouvi a voz do Espírito de Deus falando comigo através da palavra, através de um louvor, através de um testemunho que alguém conta, e eu resolvi escutar aquilo e colocar em prática. Aí a transformação começa a acontecer, quando eu paro para ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque não adianta eu também vir para a igreja e ficar aqui dentro da igreja se eu não ouvir. Percebe? Porque tem muita gente que vai à igreja, mas vai à igreja como se fosse um clube. Por causa de amigos. Ou também ouvir e não praticar, como o senhor falou, que sem obra é morta, não adianta. Então, esse ouvir, eu demonstro através da minha prática. Percebe? O Espírito de Deus, ele está falando comigo, através de uma pregação, qual atitude que eu devo tomar, como eu devo proceder, por qual caminho que eu devo trilhar. E a prova que eu ouvi é que eu realmente estou mudando de vida e que eu estou praticando aquilo que foi falado na mensagem, ou que alguém falou comigo dentro do ônibus, ou que eu ouvi no rádio. A questão é, eu ouvi e coloquei em prática. Quando eu escutei e coloquei em prática, eu mostrei que realmente eu estou dando ouvido à voz do Espírito Santo. Porque ir para a igreja em si não quer dizer que eu estou ouvindo a voz do Espírito de Deus, né? Eu posso estar pertencendo a um grupo, eu posso estar envolvido em atividades dentro da igreja, eu posso estar ajudando no evangelismo, eu posso estar fazendo tudo isso, não necessariamente estar escutando. Então, se eu quiser ter mudança de vida, se eu quiser que o Espírito de Deus me regenere, se eu quiser que o Espírito de Deus me ajude, eu preciso ouvir e colocar em prática. Muito bom, legal. Muito bacana. E o pastor, ele também já meio que respondeu uma das perguntas que estavam muito no meu coração quando Deus deu esse tema, que é que muitas vezes a gente vê doutrinas, outras igrejas, outras pessoas limitando o agir de Deus e o Espírito Santo, pensando tipo assim, o Espírito Santo ele só age se eu falar em línguas, ou se eu rodar. Aí outras pessoas acreditam que o Espírito Santo só fala comigo no louvor, e isso é muito bacana quando a gente discute isso, porque o Espírito Santo não é limitado. Sim. E muitas pessoas acreditam que ele seja limitado. Muitas pessoas acreditam que ele só faz isso ou só faz aquilo. Não, na onipotência, onipresença do Senhor, o Espírito Santo ele se move de diversas formas. Pastor, sim, o senhor falou agora aí que na pergunta, não necessariamente a pessoa quando é batizada no Espírito Santo ela te fala em línguas. Então, como que a pessoa sabe que ela foi batizada com o Espírito Santo? Tem um momento certo que a pessoa começa, a partir de quando o Espírito Santo começa a agir na vida daquela pessoa? De novo, a resposta é um pouco complexa. A grande questão é que em cada texto, por exemplo, se eu for só a nível de exemplo, né? Eu não posso achar que todo texto que usa a expressão água está se referindo ao Espírito de Deus. Água na Bíblia pode significar povos, línguas, nações, pode significar Espírito Santo, pode significar a palavra. Então, o batismo, a gente precisa entender que tem duas explicações para o batismo. Batismo pode ser um ritual de entrada. E aí, o que é um ritual de entrada? Quando alguém diz que foi batizado, ele está pertencendo a uma nova religião. Então, por exemplo, no budismo há batismo, no islamismo há batismo, no judaísmo há batismo, no espiritismo há batismo, e na igreja cristã, evangélica e católica tem batismo. O PCC batiza. Então, quando há um batismo, eu estou dizendo, a partir desse momento eu estou pertencendo a essa religião. É um ritual de entrada. E cada batismo é feito de um jeito, né? Pois bem,
Esse é um significado. Tem um outro significado, que é um significado etimológico, né, que é da raiz da palavra. A palavra batismo, ela significa mergulhar, afundar, submergir. Eu quero pegar esse segundo significado. Eu mostro que eu tenho uma comunhão com o Espírito, que eu estou cheio do Espírito. Se eu quiser saber se alguém realmente é batizado com o Espírito Santo, eu diria que é convivendo com uma pessoa. Porque bananeira produz banana, laranjeira produz laranja, limoeiro produz limão. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então é convivendo com alguém que eu vou ver as virtudes do fruto do Espírito nela. E se há essas virtudes, é a maior prova de que o Espírito de Deus habita nela. Não dá para falar exatamente, não dá para falar em tempo. Depois de um mês, depois de 2, depois de 3, porque isso vai depender muito do espaço que eu dou para o Espírito de Deus na minha vida. Vai depender muito de eu ouvir a voz do Espírito. Porque tem pessoas que o Espírito de Deus vai ficar a vida inteira tentando entrar na vida dela, elas não vão dar lugar. E não é porque o Espírito de Deus não quer entrar, porque ele quer. O problema é que as pessoas são um coração duro. Agora, à medida que eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que o Espírito de Deus está falando comigo, que eu resolvo colocar em prática, que eu resolvo abrir o meu coração, é que nem oceano. Quanto mais eu me aproximo do mar, mais água eu encontro. Quanto mais eu ouvir a voz do Espírito e praticar aquilo que ele fala comigo através da palavra, através de ensinamentos, através de um profeta, através de um estudo, através de um louvor, quanto mais eu colocar em prática, mais eu vou me encher da presença do Espírito de Deus. E vai ficar evidente de que eu sou mergulhado no Espírito. De que o Espírito age na sua vida. Exato, porque a palavra batismo quer dizer submergir, quer dizer mergulhar. Vai ficar evidente de que eu mergulhei no Espírito, que eu sou cheio do Espírito. E aqui, mais uma vez, vamos sair um pouquinho fora da caixinha, tem aquele texto de Efésios 5,18 que diz: não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bom, essa tradução, que é a tradução, eu vou fazer aqui, acho que você foi meu aluno, você sabe. Sim. Que eu tenho alguns jargões, e eu vou usar um deles aqui. Momento provocação. E eu vou falar mesmo para provocar quem depois estiver assistindo. A grande questão é, a tradução João Ferreira de Almeida, momento provocação, esse agora, que é a pior tradução que há e a que mais contém erros de tradução, ela vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas só que quando você vai para o original em grego, a tradução não é essa. A tradução certa, ela está aqui nessa Bíblia NVI ou na King James, que diz: não vos embriagueis com vinho de contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Aí alguém diz: mas mudou o quê? Mudou muita coisa. Porque quando eu leio na João Ferreira de Almeida, não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito, dá a seguinte ideia: se eu for para o monte, para a vigília, para a igreja e começar a buscar, eu vou me tornar uma pessoa cheia, como se dependesse só de mim. Só que quando eu flexiono o verbo da forma certa, porque lá no grego está na voz ativa passiva. O que é ativo e passivo? O Espírito de Deus quer e eu preciso dar lugar. É ativo porque ele age, passivo porque eu deixo. Deixai-vos encher. Então é uma parceria. Ele quer e eu preciso deixar. Precisa dar lugar. Profundo, hein? Entendeu? Ele quer. E aí tem uma outra questão. Eu nunca serei uma pessoa cheia. Como assim nunca serei uma pessoa cheia? Porque quando eu leio na João Ferreira de Almeida Revista Corrigida, daquela ideia, eu busquei me encher. No original é deixar-vos encher, ou seja, o tempo todo eu preciso, ele quer e eu preciso fazer a minha parte, ele quer e eu preciso fazer a minha parte, ele quer, o tempo todo eu preciso estar lutando contra a minha carne, preciso estar ouvindo a voz do Espírito de Deus e deixando ele trabalhar na minha vida. É um trabalho em parceria. Sim. Terrível. Pode ser,
Muito bom, muito bom. Boa resposta. Isso é o bom de quando a gente conversa com alguém que entende realmente, não fica só naquilo, né? Porque se você for ver, muita gente não conhecia, não sabia que era deixar o Espírito Santo, achava que é você que tem que se encher. E, na verdade, muitas vezes, às vezes a gente pensa que, na verdade, é mérito nosso mesmo. Exato. Se eu buscar, eu vou ter, quando na verdade é se eu deixar, eu vou ter, na verdade. Aí a gente volta para o início. Na verdade, não é nem eu que conquisto ele. ele Na verdade. Ele quer me conquistar. Eu é que preciso deixar de ser soberbo, arrogante, deixar de pensar que eu sou o dono da verdade, né? Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece certo. Então a gente trilha alguns caminhos, a gente não quer escutar pai, não quer escutar mãe, não quer escutar pastor, não quer escutar amigo e muito menos Deus, muito menos a voz do Espírito. E aí não tem como a gente se dar bem na vida, porque o tempo todo ele quer trabalhar na nossa vida. A gente tem que ter uma mudança de caráter, uma mudança de atitudes. Não adianta a gente querer ser cheio do Espírito Santo, mas se manter nas práticas antigas, no pecado. É o não ouvir. Real. Eu tenho uma pergunta também, na verdade, da pastora Kátia, que ela fez na caixinha de perguntas. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que é: qual a forma mais comum que o senhor já viu a manifestação do Espírito Santo, mais comum que o senhor vê e já viu, e a mais incomum, ou seja, que você viu uma vez ou se presenciou e falou, essa é muito diferente. Muito bom. De novo, é complexa Não, é bom que fica bem pergunta. interativo. Pois bem, eu gosto de falar muito do Deus que se manifesta na cultura. Como assim Deus se manifesta na cultura? Deus, ele me respeita. Há uma diferença entre caráter, personalidade e temperamento. Segundo o dicionário, caráter é um conjunto de qualidades boas ou más que definem a conduta de um indivíduo. Então, conjunto de qualidades ruins define o cara como mau caráter. O conjunto de qualidades boas define ele como bom caráter. O camarada não... De tanto ele mentir, as pessoas rotulam ele como mentiroso. De tanto roubar, rotulam ele como ladrão. De tanto ele transgredir as convenções. O que são convenções? São as normas, as regras que há na sociedade que a gente aprende. Então, como ele é uma pessoa acostumada a transgredir as convenções, as pessoas começam a ver ele como um mau caráter. Entra a ética também, né? Exato. Ele fere questões éticas. Já a personalidade, ela é diferente. A personalidade define quem eu sou. É a minha identidade, é o meu jeito de ser. Por exemplo, quando eu cheguei, a Ana, de jeito brincalhão dela, espontâneo, comunicador e tal. É a personalidade. Percebe? É aquilo que me define quem eu sou. E o temperamento eu nem vou falar, porque senão vai ficar muito complexo. Mas a grande questão é que Deus, ele respeita a minha personalidade. Deus, ele muda o meu caráter. Mas a minha personalidade não. Muito bom. Ele conta com isso. Ele conta, nós não somos iguais. Na verdade, Deus até usa a nossa personalidade para atrair pessoas com personalidade igual. Exato. Só que tem que ter a mudança de caráter. Ou eu talvez diria, pastor, igual e diferente. Diferente. Porque às vezes a gente procura no outro aquilo que a gente não tem. Muito bom. Né? Então, o que acontece? Deus, ele é um ser que se manifesta na cultura. Para você poder entender o que eu vou falar, por exemplo, tem um texto lá de Gênesis que vai dizer que o Abraão, o Senhor fala com ele numa determinada noite: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Por que Deus fala isso? Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele está com 75 anos de idade. Deus promete a ele que vai dar um filho quando ele sai de Ur dos Caldeus. Quando o Senhor diz para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra, ali já está implícito um filho. Ali Deus está dizendo, como é que ele vai, todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão? Através do filho que Deus daria para ele, do qual viria Jesus, tá? E Abraão está com 75 anos de idade. Só que ele vai ficando velho, a promessa do filho não vem. Abraão é um cara rico, tem muitos
é um homem poderoso, um homem que tem muita posse. A Bíblia mostra que quando Ló foi preso, ele pegou os 318 homens da sua casa e foi atrás, se juntou com outro confederado e foi atrás de libertar o seu sobrinho Ló. Então, um homem que tinha posição, que tinha condição financeira e tinha status. Só que ele está velho, e toda pessoa que está ficando velha, ela fica preocupada. Porque a juventude, ela é sinônimo também de proteção, de energia, de vigor. Então o Senhor começa dizendo, ó, não temas, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Porque escudo é sinônimo de proteção. Ele está lá, poxa Deus, eu ficando velho, não tem quem me proteja, quem é para cuidar da minha casa? Eu sou o teu escudo e o teu galardão, eu sou o teu prêmio. Aí ele fala, tá, o Senhor é meu escudo e meu galardão, o que vai ser de mim? Eu vou morrer, tudo que eu tenho vai ficar para o meu mordomo Damasceno Eliezer. E aí o Senhor diz para ele, olha para o céu, quantas estrelas é que você pode? Assim será a tua descendência. E aí o Senhor diz, e tem mais, cara, eu te tirei lá de Ur dos Caldeus para dar essa terra que você está. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E aí o Senhor vai dizendo, e desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, eu vou te dar, percorre toda essa terra. Olha, o povo que está habitando aqui, eles vão ficar habitando só por um tempo. E ele, tá, mas que prova eu tenho que o Senhor realmente vai cumprir tudo isso aí que o Senhor está falando, que eu vou ter filho, que essa terra vai ser minha? O Senhor diz para ele o seguinte, faz o seguinte, pega aí um bezerro, pega uma cabra, pega uma rolinha, pega um pombinho, parte esses animais no meio, com exceção das aves, e coloca uma banda na frente da outra. Naquela época tinha um pacto chamado Pacto de Suzerania. O que era isso? Na região onde Abraão estava, que era nas margens do mar Mediterrâneo, tinha muitas tribos, as tribos pequenas. E quando elas iam para a guerra, para não perder a guerra, às vezes elas faziam alianças. Como, por exemplo, Abraão, ele fez aliança com Mamre para poder libertar o sobrinho dele Ló. Aquilo era normal. Então chegava para uma outra tribo, cara, você vai comigo lá para poder... E aí eles faziam um pacto. O que eles faziam? Partiam vários animais, faziam um corredor de animais partidos. E aí eles passavam no meio dos animais, repetindo a seguinte frase: assim me faça o Senhor se eu não cumprir a minha parte no pacto. Ou seja, que Deus me arrebente no meio, que Deus me parta ao meio se eu não for fiel com você, se eu te deixar falando sozinho. Os animais partidos. A minha tribo estava lá de testemunha, vamos supor que você fosse líder. Tinha uma tribo, e eu também fosse. Então a minha tribo ia estar de testemunha e a sua também. Nós dois passando no meio dos animais partidos e repetindo isso. Pois bem, quando Abraão questiona, como é que eu sei que o Senhor vai cumprir? Deus fala, parte os animais. Ele vai respeitar. Deus está falando dentro da cultura. Dentro da cultura. Aí ele parte os animais. A Bíblia diz que começa a descer aves do céu para comer os animais. Ele fica ali expulsando as aves. Vai ficando tarde. Ele pega no sono. E aí Deus começa a falar com ele: olha, essa terra que você está pisando, saiba que grande vai ser a sua descendência. Eles vão habitar em terras estranhas, vão ficar 400 anos como cativo, mas eu vou tirar eles de lá, vou trazer para cá, porque a medida da maldade dos amorreus, que é o povo que habita aqui, ainda não está completa. Eu vou dar uma oportunidade para eles. Mas, fique sabendo, a terra do Jebuseu, do Eteu, do Eveu, dos Refaíns, vou dar para os teus descendentes. E aí, diz a Bíblia que Deus passou no meio dos animais com uma tocha de fogo. Naquele momento, o que Deus está falando? Se vocês que são homens sabem fazer pacto dizendo eu sou com você e eu não vou deixar de cumprir com a minha palavra, pois bem, eu vou passar aqui mostrando que eu vou cumprir com a minha palavra. Deus está falando isso para Abraão. Então Deus, ele se manifesta na cultura. Aí você pergunta, mas o que tem a ver com a pergunta que você fez? Você fez a pergunta ou foi ele? Foi o pastor que fez. Então o que tem a ver isso? A grande questão é que a cultura brasileira, ela é uma cultura muito... existe um autor chamado Darcy Ribeiro,
que ele vai dizer que a cultura brasileira é formada por 3 matrizes: a matriz negra, a matriz vermelha e a matriz branca. A matriz negra tem uma forma de cultuar por causa das suas origens. Como é que eles cultuam? Aqui nós vamos sair fora da caixinha. Legal. A matriz negra, como é que eles cultuam? Pulando, rodando, porque faz parte da cultura do africano. Pulando, rodando, dançando. Essa é a forma do negro se expressar quando ele está cultuando. E aqui, quando eu estou falando de culto, eu não estou me referindo ao evangelho, eu estou me referindo a tudo, não importa qual é a religião. Certo. A matriz vermelha também é a forma de cultuar, não importa quando o índio está se relacionando com as... Para eles o sol é Deus, a lua é Deus, as estrelas. Então a forma de cultuar também é pulando, é dançando, aquela coisa toda. Já a matriz branca, que era o europeu, como é que eles cultuavam? Quietos, compenetrados, reflexivos, era a forma deles cultuarem. Entende? Pois bem, segundo a sociologia, a maior parte do povo brasileiro hoje é considerada negra. E isso não é só por causa da cor da pele, porque não é só a cor da pele que me define como negro. Né? Por exemplo, eu estava dentro de uma sala de aula e um camarada que mora ali amigo meu que mora próximo a Edgar Facó, ele falou: não, mas eu sou branco. Aí o professor falou para ele assim: você é branco? Você tem certeza? Tem. Em primeiro lugar, qual time você torce? Aí ele falou: Corinthians, time de negro. Aí ele estava de bermuda na sala de aula. Essa roupa aí que você está usando, você sabe de quem que ela era? Por quem que foi criada? Pelos negros. Aí, você gosta de feijoada? Gosto. Comida de negro. Você mora onde? Na periferia, lugar de negro. E aí foi falando um monte de coisa. Então, às vezes, a cor da pessoa é até branca, mas a essência dela, os gostos, os hábitos é de negro. Mas a grande questão que eu quero que você entenda é a forma de cada matriz cultuar é a cultura, faz parte da raiz. E existe um outro sociólogo chamado Gideon, que é um sociólogo cristão, que inclusive escreveu um livro sobre a história da Assembleia de Deus, que ele vai dizer que o pentecostalismo é a religião negra. Pentecostalismo é a religião negra, porque a maioria dos pentecostais, no meio dos pentecostais tem muito negro. Nas igrejas históricas, não estou dizendo que não há, mas nas igrejas, o que são igrejas históricas? Batista, metodista, presbiteriana, sabe, anglicana, luterana, não há tanto negro como tem nas igrejas pentecostais. A prova disso é que eu fui numa igreja luterana um tempo desse, porque me convidaram, né, para participar de um culto. Eu tinha orado por uma criança, a criança ficou curada, os pais gratos iam batizar a criança, que a igreja luterana batiza enquanto criança. Me convidaram para ir, eu fui. O culto era de manhã. Quando eu entrei na igreja, eu era um ET, todo mundo ficou assim olhando para mim, porque só tinha alemão, de olho azul, só tinha branco lá dentro. Não, e eu me achei o popstar, cara. Todo mundo olhando para mim assim, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Pra você ter uma noção, de manhã a igreja, o culto é feito em alemão, à tarde, não, tem um horário que tem 2 cultos de manhã, um é feito em alemão, o outro em português. Então as igrejas históricas não tem muito negro, tem mais na igreja pentecostal. E talvez você perguntar, mas o que tem a ver isso? A grande questão é que, do mesmo jeito que Deus respeita a minha personalidade, Deus também respeita a minha cultura. Vamos sair da caixinha. Todos esses movimentos que há dentro da igreja, pular, rodar, sapatear, isso não é feito pelo Espírito de Deus. Somos nós quem fazemos quando sentimos a presença de Deus. Melhor resposta. Somos nós que fazemos quando sentimos a presença de Deus. Dentro da nossa cultura. Dentro da nossa cultura. Você entendeu por quê? Faz parte, o negro, e hoje em dia é difícil ter uma pessoa branca, porque lá no fundo, lá na raiz dela, tem influência de negro.
é caboclo, é cafuso, é a mistura do índio com o negro, é a mistura do branco com o negro, é a mistura do preto com... Então, resumindo, o pentecostal, a forma dele cultuar é pulando, é dançando, é se manifestando, ele é expressivo. Então, quando ele sente a presença de Deus, ele tem reações, percebe? E Deus, ele respeita isso. Do mesmo jeito que ele respeita a minha personalidade, ele respeita o meu jeito de ser. Então, se o outro lá sentir a presença de Deus e começar a dar risada, isso é normal. Se o outro sentir a presença de Deus e quiser sair correndo, problema dele. Se o outro sentir a presença de Deus e começar a chorar, problema dele. Se o outro sentir e começar a rodar, problema dele. Se quiser sapatear. Você quer ver um exemplo? Assiste filme norte-americano de igrejas batistas, igrejas de história. Você vai ver que quando é igreja de negro, o pessoal tá tudo pulando, e tá lá com aquelas roupas compridas, O coral geralmente é dançando. Aí você assiste um mesmo filme de igreja histórica com branco, tudo assim. Porque é cultura. Cada um com a sua cultura. Isso não quer dizer que Deus não está se manifestando. Você entende? Então a pergunta é, poxa, qual é a forma que Deus se manifesta? O multiforme trabalhar de Deus. Deus se manifesta de várias maneiras. O dia que eu quiser definir Deus trabalha dessa forma, eu coloquei Deus dentro da caixinha. Percebe? Eu coloquei Deus dentro de uma caixinha, eu limitei Deus, e ninguém limita Deus. Não dá para definir Deus, não dá para definir o Espírito de Deus. Não sei se você percebeu a primeira pergunta aqui, quem é o Espírito Santo? Eu dei uma explicação meio rasa. Por quê? Porque é difícil você definir. Primeiro que seria uma explicação assim, que eu teria que ficar aqui acho que 1 ano falando quem é o Espírito de Deus. E não seria ainda o suficiente, né? Então, eu coloquei aqui terceira pessoa da Trindade. Mas a grande questão é que, também, como é que Deus trabalha? Seria impossível. A questão é que ele se manifesta dentro da minha cultura, dentro do meu mundo. Ele é um Deus transcendente, porque ele transcende o meu entendimento, vai além da minha compreensão. Mas só que olha que Deus lindo, nós não somos iguais, nós não temos as mesmas experiências, não temos os mesmos dons, não temos a mesma cultura, não temos o mesmo temperamento, não temos a mesma personalidade, somos diferentes. Mas apesar dele ser um Deus tão transcendente, ele vem até o meu mundo particular, e ele fala comigo na minha forma de ser. Ele fala com você no seu jeito de ser. Até vontade de chorar, né? E ele fala com o outro na maneira dele de ser. E esse Deus, ele é tão lindo. Olha como é que esse Espírito de Deus, ele é tão lindo, que ele respeita. Aqui nós vamos sair da caixinha de novo. Ele inclusive respeita a minha ignorância. Por que ele respeita a minha ignorância? Quer ver uma coisa? Quantos anos o pastor está no Evangelho? Assim, eu saí por um tempo e voltei fazendo 2 anos em média. Tá. Mas se colocar desde os 2 anos. Desde os 2 anos, muito bem. O pastor tem quantos anos? 22. 22, ótimo. Pastor, a concepção que você tinha de Deus quando você tinha 12 anos é a mesma de hoje? Não. Legal. Só que quando você tinha 12 anos, Deus falava com você dentro do seu mundo? A gente falava de uma forma diferente, né? Mas falava. Dentro do seu entendimento, Deus falava com você, dentro do que você achava que era Deus. Isso era comigo, isso era com o Fábio, isso era com, entendeu? Todos nós. Sim. Deus, ele se manifestava dentro daquele mundo que a gente tinha. E o mundo mudou. Só que você mudou de pensamento. E aí a pergunta que fica é: Deus tem 2 palavras? Porque lá Deus falava coisas, as mesmas coisas que você achava que era certo. Você acha que é certo? Não, tem coisa que... Você viu que não era. Por exemplo, o Fábio fez teologia. Tem coisas que ele via de um jeito que hoje ele vê de outro. Mas dentro daquele mundo que ele tinha, Deus falava com ele. E hoje que ele mudou a mente... Respeitava a ignorância. Deus respeita, inclusive ele respeita a nossa ignorância. Inteligente. Você entendeu? Resposta muito inteligente. Ele vem dentro do meu mundo. A gente não tem paciência com a ignorância dos outros. Nós não vamos até o mundo do outro e somos intolerantes. Mas ele tem a paciência de esperar a gente crescer e nos acompanha em cada fase da nossa vida. Exato. E é muito forte isso que
da gente não respeitar o estilo do outro, o exemplo do outro, porque em vez da gente entender que, como hoje aqui a gente aprendeu que Deus ele se manifesta através da cultura, não, muitas vezes a gente fala assim, essa forma de adoração que você está fazendo é errado, você está chorando. É quando o Judas vai falar da... Na verdade, a mulher samaritana também fala para Jesus da forma de adoração, que uma era no monte, outra era em Jerusalém. Também Judas, quando ele vai falar da mulher que vai quebrar o nardo aos pés de Jesus, só que ali ele estava mal intencionado, mas também estava criticando a adoração dela. E foi a forma que ela entendeu de adorar. Adorando, levando algo dela aos pés de Jesus, e a mulher samaritana também querendo... E Jesus vai dizer, importa que adore em espírito e em verdade, né? Exato. E outra pergunta mais pessoal, a forma que o senhor viu de diferente, que o senhor falou assim, essa forma bem diferente de manifestação do Espírito Santo, qual a forma mais doida que o senhor viu? Assim, eu vou te falar. Vou falar. Eu não manjo de inglês. Mas uma vez Deus me deu uma visão. Deus queria falar comigo. De um texto em inglês. Só que era uma mensagem para mim. Na época eu estava estudando muito. E aí eu congregava ainda na Assembleia de Deus. Estava muito triste, muito chateado. E eu vi um texto escrito em inglês e era uma mensagem assim para mim. Não era nada que eu já tinha lido. Era algo para mim. Cara, mas aí fica a pergunta, para que Deus vai gastar tempo falando em inglês com alguém se ele entende português? Saber. Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. O importante é isso, é que eu entendi e saí de lá edificado. Você está entendendo? Deus tem várias maneiras de falar com o ser humano. E eu preciso respeitar isso. Você quer ver um outro exemplo? Um amigo meu, chamado Antônio, ele é pastor, ele estava no Rincão e eu me recordo que ele disse que uma folha de jornal passou assim, rolando perto dele por causa do vento. Aí a folha parou, ele olhou para a folha assim, estava escrito a morte ronda. Aí na hora ele disse, o Espírito de Deus estava falando com ele, tome cuidado com o espírito da morte. Forte, hein? Aí ele olhou para aquilo ali, já ficou em espírito, se ligou no trono de Deus e ficou no ponto de ônibus assim, mas ficou atento. Passou 2 minutos, o carro bateu do lado dele. Rapaz. Então assim, cara, vai lá saber. Deus, quando ele quer trabalhar, ele trabalha de várias maneiras. Coisas bem doidas, né? Tá entendendo? Eu tô dentro do ônibus. E aí me entra um camarada cristão e ele começa a pregar dentro do ônibus. E eu tô lá no fundo sentado. Aí ele acaba de pregar, daqui a pouco ele olha para mim e fala, moço, eu tava passando um vento, cara, eu tava passando uma dificuldade na época. Na hora que eu acabei de pregar, que eu olhei para você, eu vi uma moeda no chão. Essa moeda aqui, ó. Ele pegou a moeda e me mostrou. E na hora que eu peguei essa moeda, o Espírito de Deus falou para mim, sabe por que eu estou te mostrando essa moeda? Para dizer para você que ele está passando por dificuldade financeira, ele não tem nem o que comer em casa, mas diz para ele que eu vou providenciar. Forte. Cara, ele pegou, viu uma moeda no chão e Deus falou com ele a meu respeito. Então, quando Deus quer trabalhar, é o multiforme trabalhar de Deus. O problema é a gente querer colocar Deus dentro da caixinha, porque Deus ele se manifesta dentro da cultura. Deus ele trabalha segundo a medida da fé. Então tem gente que tem fé para uma coisa, tem gente que tem fé para outra. Já aconteceu de Deus usar pessoas na rua, um bêbado outro dia, para falar com a minha mãe. Minha mãe vai andando, indo para casa da minha tia, o bêbado vindo, capengando, parou do lado dela. Mano, Deus manda te dizer, falou tudo. Minha mãe ficou assim, ó. Olha isso que o padre está falando. Aconteceu comigo, padre. Já aconteceu comigo também uma vez de eu estar saindo mas não era o Espírito Santo falando, não, esse era o demônio. Que o rapaz passou na rua e ele ainda foi usado pelo demônio para falar que enquanto ele está debaixo da sua saia,
eu não posso tocar, mas quero ver quando ele sai debaixo da sua saia, falou pra ele. Justamente, né, eu cresci um pouco ciente dos caminhos do Senhor, mas você vê que também, da mesma forma que o Espírito Santo fala, o diabo também está esperando um momento para falar com a gente, também nos afastar do caminho de Deus. Eu estou numa festividade, a igreja estava entupida, não cabia gente dentro da igreja, do lado da igreja tinha um bar. O bêbado sai de dentro do bar, atravessa a rua. Não, o cara estava meio travado, assim, quase caindo. O cara me chama. Aí eu atravessei a rua. Ele olha para mim e diz assim: o senhor não vai acreditar no que eu vou te falar. Você vai duvidar. Porque eu estou bêbado, você não vai acreditar. Mas o som evangelista dizia: Deus mandou te falar. Rapaz. Daqui a 6 meses sua igreja vai rachar. Deus me mostrou que vai ter uma traição dentro da sua igreja. Um monte de pessoas vai sair. E Deus mandou te falar isso. Pastor, troca o refrigerante dele aí, pelo amor de Deus. Queria vir igualzinho. Rapaz, passou 6 meses, aconteceu. Aí alguém vai falar: não, mas o diabo estava falando na boca dele e ele deu legalidade. Gente, então você quer dizer que o diabo é mais forte do que Deus? Porque alguém falou em nome do diabo, aí tem que acontecer na minha vida. E o Deus que eu sirvo? E o Deus que a gente serve? E outra, quando é Deus que fala com a gente sente o temor, a gente sabe exato. diferenciar. Quando Deus quer falar, ele usa o bêbado, ele usa Sabe, o que ele né? quiser. Deus, ele é soberano, ele está no controle de tudo e de todos. Então, o grande problema é a gente querer estipular, não, Deus só trabalha assim. Né? E aí a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver lá a Bíblia dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos dirão: Senhor, em teu nome não expulsei demônio, em teu nome não operei maravilhas, em teu nome não profetizamos. O que mostra mais uma vez que ser usado não é sinônimo de ter posição com Deus. Aqui de novo a gente sai fora da caixinha, porque as pessoas têm uma ideia de que o Espírito de Deus só trabalha na vida de quem está vivendo uma vida de santidade. Verdade, não é isso. E não é isso. Você vê quantas pessoas corrompidas que Exato. estão no auge e não tem nada a ver com... Não, a Bíblia diz lá no livro de Salmo 68, 18: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. E aí, cara, em teu nome não expulsei demônio, em teu nome não profetizei, em teu nome não operamos. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, às vezes a pessoa está profetizando, a pessoa está expulsando demônio, a pessoa está pregando. Desculpa, gente. Às vezes a pessoa está orando por revelação, mas isso não é sinônimo de que ela está tendo vida de santidade com Deus. É verdade. O que vai cair dentro do que a gente estava falando. Verdade. Porque quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito de Deus pode estar ali dentro daquele indivíduo, tentando convencer ele, para ele mudar de vida, percebe? Mas ele não está dando ouvido à voz do Espírito de Deus. Verdade. No começo do podcast, o pastor falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas o que seria um exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa sua pergunta é muito boa. A grande questão... Essa é uma pergunta também que eu tenho um bom tempo e cada um responde de uma forma. Você vê que tem muitas respostas amplas contra a blasfêmia. O que Jesus ele vai dizer que todo pecado cometido contra o Espírito de Deus não tem perdão? Desculpa, gente. Imagina. A grande questão é: Jesus Cristo ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. Então é Ele que veio preparar a noiva. Quando os fariseus blasfemaram contra Jesus, eles atribuíram ao demônio uma obra do Espírito Santo de Deus. Eles não aceitaram que era o Espírito de Deus que estava trabalhando. Em outras palavras, eles rejeitaram o Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito. O grande problema
é quando eu não aceito, quando eu rejeito, quando eu não acredito no Espírito de Deus. Porque eu preciso dele para me salvar. E se você não acredita nele? Não tem como. Entendi. Você está entendendo? Por quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o caminho. Mas eu preciso de quem para entrar nesse caminho? Do Espírito Santo de Deus. É Ele que me regenera, que faz eu virar uma nova criatura. Só que se eu não acredito nele, se eu não acredito que Ele está trabalhando, não dou ouvido à voz dele, Ele quer trabalhar em mim, Ele quer agir sobre mim, mas em momento algum eu acredito que aquilo é o Espírito de Deus agindo, cara, não tem como você obter perdão. Entendi. Então isso é uma forma de blasfêmia. É uma forma de... não tem como... Mas então... Mas tem como sair da blasfêmia então? A grande questão é... Porque, por exemplo, se a pessoa ela não acredita no Espírito Santo, ela passa a acreditar, ela sai dessa blasfêmia? Eu diria para você que quem não acreditava e passou a acreditar era ignorante. O problema é, quando Jesus estava falando ali daquelas pessoas, dos fariseus que não teriam perdão, é porque eles não iam voltar atrás. E isso aqui é importante porque tem pessoa que às vezes ela fala alguma coisa de quem está pulando, de quem está profetizando, de quem está falando em língua, e aí alguém fala, olha, você blasfemou contra o Espírito de Deus. E aí a pessoa fica, eu mesmo, enquanto professor de teologia, já teve gente que veio me procurar, professor, eu acho que eu vou mais herdar a salvação, acho que eu estou condenada, porque eu deixei de crer numa pessoa que estava entregando uma revelação, e agora eu acho que eu vou para o inferno. Gente, se a pessoa se arrependeu, já é a maior prova de que ela não blasfemou. Porque o Espírito Santo convenceu. O Espírito de Deus convenceu ela. Porque quando a pessoa blasfema, ela não volta atrás. Ela se mantém firme naquela afirmação. Exato, ela se mantém firme. Foi o caso dos fariseus. Eles atribuíram ao diabo uma obra do Espírito de Deus, eles não voltaram atrás. Então não tinha salvação para eles. Então se a pessoa se arrependeu, se a pessoa voltou atrás, é uma prova de que ela era ignorante, ela não conhecia, mas quando ela foi convencida, ela mudou de pensamento. Blasfêmia seria se ela tivesse permanecido, mesmo Exato. depois do conhecimento, eu continuo pensando daquele mesmo jeito. Exato. Eu já tive de blasfêmia também, melhor resposta, porque você entendeu? Sempre foi algo muito vago, muito né? vago. Por exemplo, tinha gente que falava, não brinca com isso porque você está blasfemando, ou não fala isso porque você está blasfemando. Aí você ficava até tipo, eu lembro que antigamente os meninos de outra igreja que eu tava, eles brincavam, falavam em línguas brincando, aí alguém chegava, isso é blasfêmia, você vai pro inferno, você sabe? Aí você já ficava se arrependido daquele jeito e falava, acabou minha vida, já era, não preciso mais ir pra igreja então. Quem de nós, sinceramente, já não teve dúvida, será que é Deus mesmo que está usando esse cara? Será que é Deus mesmo que está usando essa irmã? Mas se até o diabo ele sabe falar em línguas também, se até o diabo ele sabe também se normal. pronunciar, Exato. você também Então tem que duvidar da ter profecia. Dúvida. Julgar é a profecia, mas não... A Bíblia diz examinar tudo e reter o que é bom. Sim. Quando um estiver profetizando, os outros julguem. Então eu ter o pé atrás, parar, ver se é Deus, isso não é uma blasfêmia, isso é até prudência. Agora, o problema é eu ter a convicção de que Deus está falando, eu tenho a consciência, mas eu não aceito e ainda falo que não é. Que não é. Eu não quero escutar, eu não quero ouvir. Não fico. A única solução para te salvar é o Espírito Santo, porque o Pai, Jesus Cristo foi e falou, eu vou enviar é Ele que vai te convencer. Se você não quer mais ouvir a voz dele, não tem mais jeito de você ser salvo. Muito bom. Top demais, né? Eu acho que a gente tem tanta pergunta aqui que eu acho que até não daria em cima do horário, né? Porque se eu parar pra ver, eu fiz 2 perguntas da caixinha, quer ver? Deixa eu ver. Só que o bom é que todas as perguntas, pelo menos aqui, já respondeu as umas perguntas 5 que eu daqui tinha já também. respondeu quase todas, né? Que elas são perguntas que vão se intercalando uma na outra, né? Deixa eu ver uma outra pergunta que é boa aqui, que o pessoal mandou bastante, graças a Deus. Mas eu acho que em si, o que é Espírito Santo, as formas como ele se move, qual é a forma correta, deu pra entender tudo certinho. Tá bem bacana. Pastor,
estava dando uma pesquisada e tal, e é correto afirmar que o Espírito de Deus do Antigo Testamento é o Espírito Santo? Ou não? Essa é muito boa. É correto afirmar. Mas a forma como ele trabalhava lá era diferente da forma como ele trabalha aqui. Diferente entre aspas, né? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus trabalhava sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes. Não era no povão, de forma geral. Hoje, Paulo vai dizer no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, o seguinte: se o ministério de Moisés foi um ministério glorioso, o nosso é muito mais. Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Ele mora em nós. Lá a glória era transitória. Aqui a glória é permanente. Porque o Espírito de Deus vinha, se apoderava e se retirava. Você vai ver, por exemplo, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E ele pegou uma queixada de jumento e derrotou 3.000 homens. Foi embora. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Amarraram ele, ele quebrou as cordas. Foi embora. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Ele arrancou o portão da cidade de Gaza. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou. Ele vinha, executava uma função e saía. Pastor, então se o Espírito Santo ele que nos convence do pecado, naquela época era muito mais difícil então o convencimento do pecado. Eu diria, de novo, uma pergunta um pouco complexa, que vai desembocar numa outra, vai linkar uma coisa com a outra. Ainda dentro da ideia de Deus se manifesta na cultura. Como é que eu vou te explicar isso aqui? Isso aqui é uma desconstrução muito grande. Vamos sair da caixinha aqui. Nós estamos na graça, mas vivemos como se estivéssemos na lei, apesar de estar na graça. E eu vou te explicar. A lei, ela veio para quê? É uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos. A lei, ela veio para mostrar que nenhum de nós, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade, pelas nossas obras, pelo nosso esforço, será salvo. Nenhum de nós. Por exemplo, você vai ver em Deuteronômio capítulo 28, dizendo: bendito serás tu se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí diz: bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair, te colocarei por cabeça e não por cauda, emprestará muita gente. Mas ele repete: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar. Então tinha ali uma condição. Qual é? Obediência e guardar. Bom, a pergunta que eu faço para os meus alunos é: quando foi que Israel viveu tudo aquilo no Antigo Testamento? Nunca. Por quê? Porque tinha uma condição: era obedecer para acontecer. Era mérito. Eu preciso fazer para ser digno. Eu preciso fazer para merecer. Pois bem, a lei, ela tem 613 mandamentos. 613. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 6: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-la. O camarada, para ser abençoado na lei, ele tinha que cumprir 613 mandamentos, não podia errar um. Se ele errasse um, ele já era maldito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Logo, todo mundo no Antigo Testamento foi maldito. Então veja, pela lei ninguém seria salvo. Ninguém. A lei, ela veio para nos mostrar que nós, pela nossa capacidade, pelo nosso mérito, não temos condição de ser salvos. Nós precisamos da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus sobre as nossas vidas.
O Espírito de Deus, ele se manifestava dentro daquele mundo. Só que a gente precisa entender que é um outro mundo. É um mundo onde as pessoas elas achavam que elas seriam salvas, que elas alcançariam alguma coisa através da prática da lei. Então, quando eu acho que eu vou receber pela prática da lei, eu não... É mais ou menos assim: se eu estiver obedecendo, eu já estou salvo. Se eu estiver obedecendo, eu já estou na posição. Se eu estiver obedecendo, eu já sou digno. Pois bem, tem muito crente hoje desse jeito, que acha que porque ele obedece, porque ele não mata, porque ele não rouba, porque ele não adultera, porque ele está na posição e ele é digno de alguma coisa. Eu dou o meu dízimo, e porque ele dá o dízimo, ele acha que ele é digno de alguma coisa. Isso aí tem bastante, né? Você entendeu? Não, varão, você sabe por que eu Deus me honrou, varão? Que eu pago preço, entendendo? Eu subo no monte, eu jejuo, eu oro, sou dizimista fiel, entendendo? Tem compromisso com Deus, Vaso. Negócio comigo é sério. Eu não ando com qualquer um, não ando com crentes. Então, assim, ele passa uma ideia que tudo que ele tem e que ele é por causa dele. A honra não é de Deus. E aí, eu estou fazendo uma construção aqui. Às vezes as pessoas igualam Deus ao diabo. Eu vou te explicar. Eu estou fazendo uma construção. Porque o indivíduo coloca lá na encruzilhada uma galinha, o aguidá, champanhe, a farofa, coloca lá alguma coisa para oferecer para um orixá. Aí o orixá vai lá e faz o que ele quer. As pessoas querem tratar com Deus dessa forma. Elas fazem alguma coisa e agora Deus vai fazer o que eu quero. Como a Bíblia vai dizer: o céu é o meu trono, a terra é o tapete dos meus pés. A gente pega aquela ideia de Deus é poderoso, operando Ele quem impedirá, Deus está no controle de tudo e de todos, ninguém manda em Deus. Só que eu me contrario quando eu digo: varão, eu dizimei, Deus foi lá e fez o que eu... Quer dizer, Deus comprado, Deus fraco. Eu fiz tal coisa e Deus fez a minha vontade. É um Deus manipulado. Assim como o diabo é manipulado através de uma oferenda, eu manipulo Deus através da minha conduta. Já vai ver onde eu vou chegar. Quando, na verdade, o que eu preciso entender? A Bíblia diz: se dissermos, eu volto. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Não há homem algum justo que faça o bem, nunca peque. O bem que eu quero fazer, esse nem sempre eu faço. E o mal que eu não quero, o Espírito de Deus me ajuda na nossa fraqueza. Então nós temos fraqueza. Então eu preciso entender que por mais que aí vai vir algo pior aqui. Tem um texto aqui de Lucas, capítulo 17, que diz: assim também vós, depois de fazer tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Então quer dizer, depois de eu orar, depois de eu jejuar, depois de eu ir para o monte, depois de eu obedecer, eu ainda sou um servo inútil, eu ainda sou falho, sou pecador, necessitado da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu não mereço nada. Quando eu entendo isso, eu vou entender o seguinte: Senhor, peraí, Deus ele cuida da minha casa, Deus ele cuida da minha família, Deus me deu livramentos, Deus me deu um carro, me deu uma casa, me deu um emprego, me deu um pai, me deu uma mãe, me deu filhos, Deus me deu amigos, Deus me deu um pastor, me deu uma igreja. Cara, quando eu nem era da igreja, Deus me deu tanto livramento, mesmo sem eu merecer, e hoje eu continuo não merecendo. Peraí, então, por tudo que esse Deus fez, por tudo que Ele está fazendo, e por tudo que Ele ainda vai fazer por mim, pela graça dEle, cara, Ele é digno do meu jejum, Ele é digno do meu amor, Ele é do meu dízimo, ainda é pouco, Ele é digno da minha obediência, tudo que eu for fazer para Ele é pouco, mas eu vou fazer por amor e por gratidão a Deus. Que é não fazer por aquilo que você vai ainda de receber, mas por gratidão por aquilo que você vai receber. Tudo que eu fizer. Aí a Bíblia vai dizer: seja santo porque eu sou santo. Eu não vou me santificar porque eu quero salvação. Eu vou me santificar como forma de honrá-lo. Eu preciso honrar Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, que Ele há de fazer. Eu não vou jejuar porque eu quero alguma coisa em troca, mas porque eu preciso consagrar a minha vida a Ele. Eu não vou dar o meu dízimo ou devolver o meu dízimo porque eu quero alguma coisa em troca. Mas por tudo que Ele faz por mim, mesmo se eu merecer o meu dízimo, ainda é pouco.
Então tudo que eu fizer será por gratidão. Veja que no Novo Testamento o que impera é o amor, é a gratidão, não pode ser o mérito. Então quando eu digo que, parece que eu fugi fora da sua pergunta, eu saí da sua pergunta, mas não, a questão é, o Espírito de Deus está trabalhando lá dentro da lei, dentro de um outro pensamento, que é um pensamento de mérito. Sim. Então muitas vezes as pessoas elas acham que elas não merecem mudar, que precisam mudar, porque elas já são obedientes, já são justas. Hoje o Espírito de Deus trabalha dentro de um outro pensamento, dentro de uma outra cultura. Entendi. Não sei se você consegue me entender. Sim, legal. Então, é uma cultura diferente, trabalha de uma forma diferente. É uma época diferente, é uma ideia diferente de Deus. Então, vai trabalhar de uma forma falando diferente. sobre esse assunto, assim, só para finalizar essa questão, eu estava assistindo um vídeo uma vez e um pregador estava falando sobre jejum e consagração e relacionado à libertação. Ele estava falando que uma vez um rapaz que andava com ele fez um jejum por muito tempo e ele foi expulsar um demônio, o demônio não saía. Aí o pastor que estava com ele, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é essa a história, mandou ele entregar o jejum dele. E quando ele entregou e expulsou o demônio foi embora. Por quê? Ele estava confiando no jejum dele como se fosse uma troca para Deus, como se fosse um poder que ele estivesse recebendo, quando na verdade ele estava fazendo um jejum por gratidão, mas estava fazendo em troca de algo e aquilo estava atrapalhando o que Deus tinha para fazer na vida dele. Exato, eu preciso entender que quando eu estou jejuando, pera lá, eu estou mortificando a minha carne. Porque as pessoas pensam que jejum é algo cristão. Não, o macumbeiro jejua. Jejum é para você se ligar. O macumbeiro jejua. Jejum é algo que faz parte de várias religiões. A verdade é que quando eu estou jejuando, eu estou me separando para que haja mais espaço para o Espírito de Deus na minha vida. Então, do lado da macumba é do mesmo jeito. Quando ele jejua, há mais espaço para o demônio atuar na vida dele. Então, o jejum é uma espécie de consagração. Estou me consagrando, estou me separando para o meu Deus, o Deus a qual eu creio. Por isso que a caça de demônio precisa sair com jejum e oração. Quanto mais eu me consagrar, mais eu vou me encher de Deus. Não é uma troca, mas é como se fosse se você se preparando. Se preparando, é uma forma de relacionamento. Tem gente que só faz jejum só para pedir libertação, quando na verdade o jejum tinha que ser algo constante e não para fazer aquilo, mas para que haja ali uma comunhão diferente com Deus, né? Queridos, nós precisamos de que Deus prepare um carro para a igreja. Nós vamos fazer uma campanha de 21 dias de jejum. O que tem a ver jejum com carro? Uma troca de... Pastor, Deus mandou eu fazer uma campanha de jejum e oração que ele vai abrir uma porta de emprego. Deus comprado, Deus fraco esse, cara. Entendeu? Eu também nunca então, fui disso. aí a gente, cara, a verdade é que tudo que ele fez, tudo que Deus está fazendo, tudo que ele vai fazer, ele faz porque ele é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. Nada que eu faço paga. Aí a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, nem minha salvação é pelas obras. Aí alguém vai, então eu posso fazer tudo o que eu quero? Não, a questão é a seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A questão é que eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu amo. E porque eu amo e o obedeço, eu serei salvo. É diferente. Baseado mais no amor do que mais... É no amor. Eu não obedeço por ser salvo, mas porque ele me salvou. Não foi eu que me salvei. Porque ele me salvou. Porque o Espírito de Deus me convenceu. Porque o Espírito de Deus me constrangeu. Porque eu abri o meu coração. Porque na verdade não porque ele me aceitou, não é nem eu que o aceito. Porque ele me aceitou. Isso, eu falo bastante mesmo sobre a base de tudo é o amor mesmo. Você vê que a base dos dons é o amor, a base da salvação é o amor. Então, exato, basicamente tudo é baseado no amor. Então, quando eu entendo isso, cara, muda tudo. Porque eu vou... pera lá. Eu já fui adolescente apaixonado. Eu acho que é uma diferença entre paixão e amor, né? Amor é uma coisa mais racional.
Paixão é aquela coisa meio avassaladora, doida, que você vê a pessoa, você não se controla, você quer ver a pessoa. O amor já é mais racional, né? Porque você tem consciência que a pessoa erra, e mesmo assim você quer ainda ficar com aquela pessoa, né? Amor é outra coisa, mas não vamos tocar nesse assunto. E por que eu estou falando isso? Cara, quando você ama de fato, ou quando você está apaixonado por Deus, vamos dizer assim, aquela coisa doida, avassaladora. E eu quando fui, cara, eu já andei muito de a pé para ver a pessoa que eu amava. Eu já fiz loucura por causa de amor. Então, a graça é amor, e no amor não há limite para agradar a Deus. Quem falou que eu tenho que dar 10%? Se eu quiser dar 20%, se eu quiser dar 30%, o problema é meu, eu faço porque eu amo. Entendeu? Não há limite. Se eu quiser deixar de fazer isso, não precisa alguém falar para mim o que eu tenho que fazer. Porque eu amo, e porque eu quero, porque eu amo, tudo me é lícito. Tudo. Mas eu não faço, é porque eu amo, é porque eu quero agradar. Sabe? Eu não faço porque eu quero ser salvo. Porque quando eu faço porque eu quero ser salvo, é uma troca. Na verdade, eu estou na igreja por interesse. Quando eu faço porque eu tenho medo de ir para o inferno, é medo. E o que tem que pautar o meu relacionamento é o amor. E no amor não há limite. Sabe, eu olho e falo, cara, por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo, por tudo que ele ainda vai fazer na minha vida, sem eu merecer, porque por mais que eu faça, eu sou um servo inútil. Cara, eu vou jejuar para agradar ele, eu vou dizimar, eu vou obedecer, eu vou perdoar, mas eu vou fazer porque eu penso nele, porque eu quero agradar a ele, porque eu amo. Percebe? Deus me deu, Deus tomou, e bendito. Bendito, exato, é amor, cara. É amor, independente do que ele faz, mas sim pelo que ele é. E quando eu entendo isso, o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida dentro dessa concepção de mundo. Aí existe realmente um crescimento. Aí existe espiritual, um crescimento. financeiro, todas as áreas, porque a gente faz por amor e não por troca. Porque tudo que é por troca é algo mecânico e algo que não dá frutos. Agora, quando você faz por amor, você vê muito isso na igreja, pessoas, até mesmo pastores que fazem muito por troca e não fazem por amor. Eu falo que a gente precisa amar aquilo que a gente faz para Deus e não fazer por aquilo que Ele vai fazer pela gente. Não esperar algo de Deus, mas fazer sem esperar nada em troca. Esse é o melhor sentimento e a melhor coisa que a gente faz. Se você não se manifestar para conversar, eu vou conversar sozinho. O Léo tá meio calado hoje. Não, é porque o assunto tá tão bom que já tava virando culto, eles já estão querendo dar glória já. Que é muito Deixar bom a Deus se manifestar presença na aqui. cultura, né? Como diz o pastor, tem uma presença aqui que tá extraordinária. E se deixar que a gente Já fica a noite segurei para não dar inteira. glória aqui umas 3 vezes. Se vocês tiverem mais perguntas aí, quiser levantar mais alguma. Eu acho melhor não postar porque eu vou pregar em cima do que ele falou aqui essa semana. Não vamos postar essa semana. Tem mais pergunta aí, velho? Você tem mais? Eu tenho muita pergunta, mas eu acho que ele falou tão bem. E ele abrangeu, acho que todas as perguntas que eu tenho aqui. Eu só tenho uma aqui que eu vou responder, que a pastora Débora perguntou, que na verdade eu gostaria de responder, eu queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. Usos e costumes interferem no mover do Espírito Santo nas igrejas? Na verdade não interfere, mas Deus ele vai agir conforme e respeitar a cultura. Eu acho que já vai falar. Né? Ele já respondeu, mas eu queria responder tudo. para ver se eu entendi muito bem. Exato. Vai trabalhar dentro da cultura. Por exemplo, no Brasil, homem usa calça. Em alguns lugares, na África, homem usa vestido. Percebe? E tem algumas tribos, pasmem, algumas tribos na África, tribos isoladas, onde algumas mulheres evangélicas andam com o seio de fora. E são mulheres de oração e de jejum. Mas é aquela cultura. E o Espírito de Deus trabalham lá, trabalha no meio deles. Respeitando a cultura. É a cultura. Entende? Então eu preciso entender que Deus não é colocado dentro de uma caixinha, né? Porque as pessoas pensam o seguinte: mas como é que Deus vai trabalhar
sendo que a pessoa está nu. Mas quem falou que a nudez impede Deus de trabalhar na minha vida? Eu tenho que esconder a minha nudez, é do outro, não é de Deus, porque essa roupa não cobre nada de Deus. Os olhos de Deus tudo vê. Os olhos, Deus penetra até, porque eu cresci, por exemplo, né? Eu passei a minha mocidade ouvindo. Meu irmão, Deus está querendo vigilância de alguns crentes aqui. Deus quer conserto, porque o anjo das 3 passou lá na tua casa e viu quando você estava de bermuda. Tem umas irmãs aqui que estavam dormindo de baby doll e o anjo chegou até você, mas quando ele viu você de baby doll, ele voltou. Gente, eu cansei de ouvir essas coisas. Eu já escutei bastante isso. Entendeu? É tipo assim, cara, o Espírito de Deus, ele age na minha vida. Por cada roupa, ele não fala comigo. Entendi. Se o Espírito de Deus não fala comigo por cada roupa, então a gente precisa, na verdade, é que o livro de Gênesis, o comecinho de Gênesis, está todo errado. Sabe aquela parte em que Deus conversava com Adão todo dia à tarde, quando ele estava nu? Aquilo lá tem que ser rasgado. Eu estou sendo sarcástico. Ele vai ter que colocar o terno para falar com Deus. Adão, porque o Adão tinha que estar de terno, junto com a Eva, para Deus falar com ele. Então veja, o motivo de eu estar nu não impede Deus de falar comigo, cara. No meu chuveiro. Na verdade, a minha nudez, ela implica o meu relacionamento com o outro. Eu tenho que cobrir a minha nudez do outro. Do olhar do outro. Do olhar do outro. Por causa do outro não pecar. Mas não de Deus. Porque a minha roupa não cobre, os olhos de Deus tudo vê. Então, se Deus quiser trabalhar na vida de alguém, Ele vai trabalhar independente da nudez. Mesmo assim, o senhor também falou que Deus respeita a ignorância também, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão dizer que não, a nudez é comum, normal, e tudo isso. Ele vai respeitar a ignorância da pessoa e ele vai agir da mesma forma, ele vai respeitar aquilo que foi. Hoje foi uma aula, né? Foi uma aula top demais. Vou deixar você perguntar aí. Curti pra caramba. Eu só vou fazer uma pergunta aqui que foi a nossa Ana Cláudia que mandou, porque senão, se eu não perguntar depois, ela vai ficar brava comigo, eu tenho certeza. E ela perguntou assim: quando Deus dá a visão dos animais impuros através do lençol para Pedro, foi uma manifestação do Espírito Santo? Aí ela colocou aqui, referência a ir na casa de Cornélio em Atos. O senhor entendeu? Interessante. Por quê? Você vê, né, como é que Deus é aquele que se manifesta na cultura, mas ele não está preso a uma cultura. Ele manifesta lá, mas ele não trabalha só segundo aquela cultura. Os judeus, eles achavam que ele era o povo escolhido, que Deus só se manifestava dentro deles. E aí, como Jesus não está mais no meio do povo, é o Espírito de Deus quem está agora trabalhando. O Espírito de Deus, obviamente, que dá essa visão para Pedro, de um grande lençol com vários tipos de animais imundos, animais que os judeus não comiam, né? E o Senhor diz para Pedro: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, de maneira alguma, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor diz: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Mas o Senhor estava falando isso para Pedro por quê? Porque o Senhor ia mandar Pedro até a casa de Cornélio. Cornélio era gentio, e para os judeus, os gentios eram imundos. Está querendo quebrar uma... Exato. Está querendo quebrar uma ideia que os judeus tinham. Sim. Isso tem uma implicância muito grande, porque mostra que o Espírito de Deus se importa com todos os homens. Mostra que o Espírito de Deus não se importava só com os judeus. E a gente já vê isso desde o Antigo Testamento. Não tinha distinção de pessoas. Não tinha, essa distinção é nossa. Nós temos convenções. E aqui eu vou entrar num terreno arenoso, só para provocar, tá? Uhum. Eu sei que não é esse, mas é só para provocar. Nós vivemos num mundo cheio de convenções que nos diferencia. Eu não estou falando aqui de aprovação. Daqui a pouco vocês vão ver o terreno arenoso que eu vou entrar aqui. Como assim um mundo cheio de convenções? O Fábio é branco, eu sou negro.
Eu tenho um amigo, eu dou aula na Alphaville, e a pessoa que eu dou aula lá, a empresa dela fatura mais de 1 milhão por mês. Então, ela mora na Alphaville, eu moro na Brasilante. Então, um é rico, outro é pobre, um é negro, outro é branco, um é pastor, o outro é ovelha, um é soldado, o outro é general, um é professor, o outro é aluno, um é pai, outro é filho, um é homem, o outro é mulher. Então há essas distinções, essas convenções que nos diferenciam. Só que Deus não trata conosco a partir das nossas convenções. Deus não trata comigo a partir da minha cor da pele, a partir do meu dinheiro, a partir da minha posição na sociedade. Deus não trata comigo porque eu sou pai ou porque eu sou... Não. Não importa se você é pai, se você é filho, se você é marido, se você é esposa, se você é homem, se você é mulher, se você é pastor e se é ovelha. A Bíblia vai dizer em Gálatas: em Cristo não há homem e nem mulher, nem servo nem livre. Deus não trata comigo nem a partir da minha sexualidade. Deus trata comigo a partir do amor que Ele tem por mim. Entendeu? Deus trata comigo a partir de quem eu sou. Ele não concorda com tudo que eu faço, mas Ele não trata comigo a partir da minha religião. Ele não trata comigo a partir da minha posição, a partir do meu dinheiro, a partir da minha cor da pele, mas Ele trata comigo a partir do amor que Ele tem pela humanidade. A base do amor, novamente. É a base do amor. E Cristo, porque Deus amou o mundo, não foi os judeus. Então Ele se importa com todo mundo. Então, quando ele fala ali, ele queria quebrar um protocolo. Porque o Espírito de Deus, ele convence o homem, e aqui não está falando o homem no sexo masculino, homem, humanidade, né? Tem duas palavras em hebraico para homem, que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia diz, tem uma palavra chamada ish, que é homem no sexo masculino. Então, por exemplo, Fábio é o ish e a Ana é a isha, homem e mulher. Mas tem uma outra palavra em hebraico chamada Adam. Adam é humanidade. E aqui mais uma vez eu vou provocar. A João Ferreira de Almeida, uma das Bíblias que mais contém erro de tradução, provocando o pessoal, fala: nossa, ele está falando que a Bíblia é errada. Porque a Bíblia, a tradução dela, quando você traduz para o português, existe às vezes erro de tradução. Está escrito lá: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa não deveria ser a tradução certa. A tradução certa, e nesse texto, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Porque no original ali está Adam. Por exemplo, esses tempos atrás está o Silas Malafaia fazendo uma pregação. Era um sábado de manhã e eu resolvi, estava em casa sem fazer nada, e ele pegou e falou assim: queridos, eu quero falar nessa manhã, estamos aqui na Assembleia de Deus da Penha, e eu quero falar nessa manhã sobre 3 princípios que o homem deve seguir. O homem é protetor, o homem é provedor e o homem é disciplinador. E eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Está escrito lá: Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Eu não tenho nada contra os 3 princípios que ele falou. Eu acho até que Deus escolheu o homem realmente para ser provedor, disciplinador, protetor. O problema foi o texto. A base errada. A base que ele escolheu. Porque ele colocou lá que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ele estava falando do homem no sentido sexo. Homem masculino. Aí foi o que eu fiz, peguei o texto, falei: deixa eu ver o que está escrito em hebraico. Deus colocou o Adam no jardim do Éden para lavrar e guardar, ou seja, Deus não colocou a humanidade, homem e mulher. Porque partindo da pregação dele, o texto que ele escolheu é o seguinte: só o homem tem o direito de trabalhar, só o homem tem a obrigação de prover, de defender,
Esse é um tema que é bem polêmico. Entendeu? Né? Só o homem tem a obrigação de disciplinar. Que vai contra muitas igrejas. Você entendeu? E aí quando você vê, muda tudo. Você vai para o original, está escrito, Deus colocou o Adão. Então é obrigação dos dois proteger, é obrigação dos dois trabalhar, é obrigação dos dois disciplinar, é uma parceria. Então assim, rapaz, me fugiu aqui, qual foi mesmo A pergunta de Pedro. do Pedro, a do pergunta? lençol. Então, veja, Deus, Quebrando o protocolo. ele se importa com a humanidade inteira. Deus, ele se importa com a humanidade inteira, ele não está preocupado com um grupinho. Já desde lá do Antigo Testamento, você vê Deus se importando com todo mundo. Porque Deus chamou os judeus, povo escolhido de Deus. Mas Deus mandou Jonas pregar para quem? Para o povo de Nínive. E o povo de Nínive era judeu? Não, e Deus mandou o povo se arrepender. Então você veja, desde o Antigo Testamento, Deus se importando com todo mundo. Percebe? Então, Era Deus indo um pouco também contra a cultura daquele... eu diria... O mesmo Deus que ele age na cultura, também às vezes ele vai contra... Eu diria assim, tem alguns termos que a gente usa em missiologia, que Deus, a gente diz que o evangelho, ele é cultural, e o evangelho é contracultural, e o evangelho é supracultural. Então assim, como o evangelho é cultural? Porque a Bíblia vai dizer, no livro de João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está falando que ele é a verdade. Só que em João 17, ele diz, João, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus disse que é a verdade, ele disse que a palavra é a verdade, então ele é a própria palavra. Lá em Apocalipse 19:13 diz João dizendo, eu vi um cujas vestes estava salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava falando de Jesus. Então Jesus era a própria palavra. Quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, você vai me conhecer e eu vou te libertar. Pois, o que acontece? De novo, rapaz, o evangelho, que é Cristo, ele se tornou judeu. O judaísmo é uma cultura que é diferente da nossa. Então o evangelho, ele é cultural, porque ele se insere dentro da cultura. A cultura brasileira é uma, a cultura japonesa é outra, a cultura italiana é outra. Então o evangelho, ele é cultural, porque ele se manifesta dentro da cultura, só que ele é supracultural, ele está acima da cultura. A cultura é do diabo? Não, mas ela é manchada pelo pecado. A cultura não é do diabo, mas em toda cultura tem a mancha do pecado. Brasil, país do carnaval, país da nudez, entendeu? Prostituição e uma série de outras coisas. A cultura brasileira é do diabo? Não, não é, mas o diabo trabalha dentro da cultura brasileira, assim como trabalha em toda a cultura. Então, apesar do evangelho se manifestar na cultura, ele não concorda com tudo que está na cultura. Assim como Deus se manifesta dentro da minha ignorância, mas não concorda com a minha ignorância. Então, o evangelho, ele é cultural, mas ele está acima da cultura, e porque ele está acima da cultura, ele é contracultural, porque ele se manifesta na cultura para mudar a cultura. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que é a última que eu vou fazer, prometo. Não, fica à vontade. No Velho Testamento, fica à vontade. vai dizer um dia que, eu não sei se, mas Deus, ele Tá era acabando aqui, velho. Deus era contra o sacrifício humano, Velho Testamento, onde ele vai pedir para Abraão sacrificar seu filho. Então ele está indo contra a cultura, ele está indo contra... porque, na verdade, era contra a cultura se você parar para pensar, um judeu, ele não vai fazer um sacrifício humano porque é contra a cultura. Só que Abraão está obedecendo um Deus que está indo contra a cultura dele, no caso. Pois bem, a sua pergunta, pastor, tem um pouco a ver com o meu projeto de mestrado. Graças a Deus. A gente precisa entender que o Israel antigo, ele não é monoteísta.
Israel antigo ele é politeísta, ele tem vários deuses. E o Iavé é só mais um dos deuses. Eu vou entrar aqui numa explicação que ela é um pouco complexa e difícil de algumas pessoas entender, mas vou tentar explicar de forma fácil. Existe um livro chamado Memorial de Deus, que ele vai contar um pouquinho de como era o Israel antigo. Toda religião tem sua mitologia. Assim como os gregos têm os seus mitos, né? E o mito ele pode ser uma história inventada ou mais uma versão a respeito de algo que aconteceu, entre as inúmeras. Assim como os gregos tinham sua mitologia, Israel também tinha sua mitologia. E na mitologia hebraica, o que acontece? Tinha o Elohim e tinha Azera. Havia o panteão dos deuses hebraicos. O panteão é a morada dos deuses. O Elohim é o chefe do panteão, é o pai. E Azera era a mãe. E na mitologia hebraica, o Elohim é o marido e Azera é a esposa. Os dois tinham relação. E dessa relação nasceram 70 deuses. Entre os filhos do Elohim e da Azera, nasceu Iavé, nasceu Baal e uma série de outros deuses. Então o Baal e o Iavé, que é o Javé, naquela época, eles eram conhecidos como deuses irmãos. Quando a gente olha daqui para lá, a gente critica o povo porque o povo está na idolatria. Só que isso que é novidade hoje, naquela época era algo normal no meio do povo. Deus gerando vários deuses. Hoje a gente sabe que Deus tem vários nomes, né? Ele é chamado de Elohim, de Yahvé, Javé, Adonai, né? Momento de provocação. Jeová é uma sigla, nunca foi nome de Deus, colocado em português só, mas isso aí já é outra questão. E aí, Deus tem vários nomes, mas naquela época havia uma distinção. Elohim era um e o Yahvé era outro, era o filho do Elohim. E o que acontece? Abraão, que é do período patriarcal, ele é desse período que a mitologia hebraica era super normal entre o povo. O pai de Abraão era fabricante de deuses, de imagens de escultura. Então Abraão ele vem de uma família idólatra. Ele cresce ouvindo sobre vários deuses. E era normal a prática de oferecer filho aos deuses. Assim como se oferecia filho a Moloque. Percebe? Sim. Então quando Deus chama Abraão e pede o... Ah, entendi, legal. Ele está agindo dentro da cultura e não fora. Ele está agindo dentro da cultura. Entendi. A gente precisa entender que a lei vem 430 anos depois de Abraão. A lei não está na época de Abraão. A lei vem só lá na frente. Então quando ele pede para Abraão, talvez seria algo normal. Né? Algo normal. É. Porque naquela época é o seguinte, eu preciso encontrar favor dos deuses. Nessa época é normal, então as pessoas ofereciam sacrifício. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da mitologia grega, Fúria de Titãs. Já. Então tem um filme lá em que, para você ver que é mitologia, né? Tem lá o panteão dos deuses gregos, né? Quem é o líder do panteão grego é o Zeus, né? E uma coisa que é importante, que não muda, tá? Tanto no meio dos hebreus como no meio dos gregos. Os deuses bons eram comparados com as coisas de cima. E os deuses ruins eram comparados com as coisas de baixo. Os deuses bons, eles eram comparados com animais domésticos ou animais fortes. Os deuses ruins, eles eram comparados com animais peçonhentos. Entendeu? Por exemplo, a Medusa é uma deusa boa ou ruim? Ruim. Qual era o símbolo dela? Cobras, né? Entendeu? O Poseidon era um deus bom ou ruim? Bom. Poseidon
ele é um Deus ruim, ele é comparado com o mar. Ele é Deus ruim? Ele na mitologia grega ele é um Deus ruim. Eu achei que ele era bom. Também achei que ele era um Deus bom. Ele é um Deus ruim. O Hades, Deus ruim, Deus submundo, dos mortos. O Zeus é um Deus bom, ele fica em cima, e o símbolo dele é o raio, coisa de cima. Você vai ver que no meio do povo, no meio hebraico, também não muda. Leão da tribo de Judá, cordeiro, tudo que é bom é comparado. Estrela da manhã, Satanás, serpente, dragão. Que é de baixo. Você entendeu? Animais peçonhentos. Então, não muda. Então, voltando pro filme. O Poseidon, ele tem lá um monstro marinho que está preso, que é o Kraken. E o Kraken foi solto, tá furioso. Então, para aplacar a fúria do Kraken, eles tentam oferecer uma virgem para acalmar a fúria. Então, essa prática de oferecer pessoas para encontrar algum tipo de favor era normal. Isso tanto no meio dos gregos, como no meio dos hebreus, no meio de todas as culturas. Percebe? Por exemplo, era a prática de oferecer filhos a Moloque, a vários deuses. E Abraão, ele não está na época da lei. A lei vai dizer que não devia oferecer. Mas Abraão está 430 anos antes. Então, mas só que como Deus já não era a favor. Ele vai dar um ensinamento ali para Abraão já. Para Abraão. Agora eu sei que tu me temes. Na verdade, Deus queria ver a fé de Abraão. Mas ele não queria que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. Top demais, hein? Top demais. Se pudesse, eu ia ficar aqui a noite inteira só ouvindo, perguntando. Um belo ensinamento. A sua mãe estava perguntando, né? Pastor, mas pra que tanto estudo assim? É porque uma coisa vai amarrando a outra. E você vai... é o amor. É o amor. Você vai se interessando mais e mais, não tem jeito. Não tem. E assim, quando você, por exemplo, estuda o Novo Testamento ele surge dentro de um contexto que era cheio de filosofia. A filosofia era a disciplina mater na época, mãe, top. Então o camarada que entendia de filosofia era o cara. E o Novo Testamento ele é muito influenciado pela filosofia. Então se eu quiser entender o Novo Testamento, eu preciso estudar também filosofia. Aí uma coisa vai amarrando a outra. Né? O que eu chamo de teologia? É o estudo de Deus a partir da palavra, a gente parte dela, mas faz uso da antropologia, da sociologia, da filosofia, faz uso de todas as ciências para entender ela cada vez melhor. É como aquilo que o senhor falou aqui no começo. Quando você entra na água do mar, quando você está querendo ir mais fundo, é sempre você tem aquela sede de conhecer mais. Você quer ir mais profundo. O que mais tem mais para lá para baixo? O que mais tem? Exato. E, resumindo, você percebe aí o Espírito de Deus trabalhando no meio de tudo isso, cara. Você vê o Espírito de Deus, eu diria que é o multiforme trabalhar do Espírito de Deus, sabe? O Espírito de Deus, ele se manifesta dentro de cada mundo, dentro de cada cultura, dentro de cada época. E o motivo do pessoal pensar de um jeito numa época e o outro pensar de outro jeito em outra época, não quer dizer que o Espírito de Deus estava mentindo, mas que ele respeitou. A Bíblia é tão genuína que ela respeita até o pensamento errado que as pessoas tinham. Por exemplo, Josué orou e o sol parou. Cara, eu falei que a gente parte da Bíblia, mas faz uso da ciência de forma geral. Mas como é que o sol parou, sendo que a gente sabe que hoje, cientificamente dizendo, o sol está parado e a Terra que gira em torno do sol. Então como é que o sol parou? Parou foi até. Só que naquela época a visão de mundo para eles era diferente da nossa. Era uma visão geocêntrica, ou seja, a Terra era o centro do universo e tudo se movia em torno dela. Cara, quem veio descobrir que era a Terra que girava em torno do Sol foi Galileu Galilei, mais de 1500 anos depois de Cristo. Josué está 1500 anos antes de Cristo. Josué está 3.000 anos antes de Galileu Galilei descobrir isso, cara.
Entendeu? Então, para ele está aqui na terra vendo o sol nascer de um lado, se colocar do outro. O que parou foi o sol. A terra está parada. Então, precisa entender que, mais uma vez, Deus se manifestou dentro daquela cultura. Deus, ele vai falar a minha linguagem. Agora, o Josué, Então, no caso, quem parou foi a terra. Quem parou foi a terra. Mas para Josué, foi o sol. E Deus não falou assim para ele: Josué, você está errado. Deixa eu te explicar. A mente dele não ia compreender isso. Isso estava anos-luz dele. Deus falou com ele dentro do mundo dele. Deus Então, falou de uma forma que ele iria compreender, que ele Deus ia- falar, não ia Exato. bagunçar a cabeça dele, não ia... é a maior prova de que, cara, quando a gente entende esse mover do Espírito de Deus, a gente respeita mais as pessoas. É verdade. A gente respeita mais as pessoas. Então, eu diria, eu sempre digo, teologia não mata ninguém. Leva a gente a ser mais humilde, respeitar mais, sabe? Compreender mais o trabalhar de Deus na vida da gente, na vida do outro também. Amém. Amém. Ficou tudo esclarecido, deu Muito. pra entender bastante. Tanto que as perguntas aqui não tem nem o que perguntar, mas já foi tudo... Foi tudo... abrangeu tudo, né? E a gente conseguiu esclarecer bastante. Dava pra ficar aqui a noite inteira. Próximas vezes Até outros temas, né? convidado mais Não, vezes já o tá pastor convidado pros próximos. para estar com a gente- gente. Desde já eu quero agradecer o pastor Rui por ter vindo aqui, se propôs tranquilamente. A gente falou com o Fábio, com a Ana, ele quis vir. Vai estar sempre aí com a gente, quando puder, a gente vai chamar. Quando o Léo falou, ele me mandou uma mensagem e falou: "Ô, Fábio, você conhece alguém?" O primeiro que eu falei pra Ana Cláudia, minha esposa, foi: Ana Cláudia, você tem um contato do pastor Rui? Porque a gente Já sabia que ele ia se já conhecia, propor, né? estudei, fiz o curso com o pastor. Show de bola. Então quero agradecer mais uma vez o pastor, o Fábio, para participar aqui com a gente. Também, antes de encerrar, eu quero deixar um abraço para o meu amigo Marcos. Falou que da próxima vez era para mim deixar um abraço para ele. Quero agradecer também minha amiga Bianca, que ajudou, trouxe bastante pergunta. E é isso aí. E agradecer a todos que mandaram perguntas todo também. mundo aqui, nossa, choveu de pergunta aqui na caixinha da FEAD. E a gente quer agradecer também o pessoal que esteve aqui com a gente. Hoje tem menos pessoas, mas quero agradecer todo mundo que está sempre empenhado, as meninas aqui que ajudam a gente pra caramba. Raquel, a Isa, Baixo de Gabi. chuva, não Baixo ligou pra chuva. A Bruna, que ajuda aqui a gente muito, que se não fosse ela a gente nem ia estar gravando. Graças a Quero Deus. agradecer, que Deus possa abençoar todo mundo. Agradecer o pastor novamente. E assim, pessoal, que A vocês possam... patrocinadora do... A patrocinadora Raquel, falei, ajudou muito. Que a gente já comeu quase tudo, os doces. Eu quero agradecer a Raquel. Porque eu não fujo. O Matheus, ele é pastor, mas ele é novo ainda, né? Aham. Assim, com todo respeito, tá, Matheus? O Matheus ele espero que ele não entre dentro de... que a maioria dos pastores são gordos. Já começou a luta, mas a gente não consegue treinar direito. Esses dias um amigo meu mandou mensagem: caramba, pastor, eu vi uma foto sua, tá com barriga de pastor já, tá amarrado, irmão. Surpreendido, eu já comecei a ter academia. Falei: não, pelo amor de Deus. E é isso aí, gente. Quero agradecer muito o pessoal que vai deixar aí o Instagram, né, do pessoal. A gente vai gravar o Instagram e o YouTube. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Que vocês possam compartilhar bastante esse vídeo, dar like. E é isso aí. Deus Compartilha. Pelo menos 3, 4 pessoas aí, em nome de Jesus Cristo. Gente, se não é inscrito, ativa o sininho, curte, compartilha o máximo que você puder, comenta 20 vezes, segue a gente no Instagram, IPFEAD_, você vai ver lá que a gente vai postar alguns cortes desse FEADcast. Que Deus possa edificar a sua vida através dessa nossa aula que nós tivemos, que não vou dizer que foi uma conversa, mas foi uma aula muito edificante, em nome de Jesus. Como o Léo diz, dava pra dar glória aqui umas 4, 5 vezes. Culto misturado com aula, presença de Deus. Graças a Deus. E eu quero agradecer a vocês, quero agradecer o pastor por ter aberto as portas, o Fábio, a Ana, que foi essa ponte. Agradecer o seu nome? Leonardo. Quero agradecer o Leonardo. E precisando, estou aqui à disposição. Sou servo, estou aqui para servir, para engrandecer o reino de Deus. Amém. Pastor, tamo junto. Obrigadão. E é isso aí. Precisar da Né? gente, estamos aí também. É isso aí. Vamos pra cima. Gente, Deus abençoe. todo Um mundo. abraço a Galera, todos. muito obrigado.